Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o assunto vai ser sobre plaquetas. Basicamente, a gente vai falar sobre os exames laboratoriais, né? Pra gente avaliar como que tá o estado da homeostase, né, do nosso corpo. Então, a gente vai falar sobre homeostasia primária, homeostasia secundária e vai falar sobre o TTPA, sobre o TAP, sobre algumas doenças em si e eu vou comentar também sobre algumas questões aqui. Mas antes de a gente iniciar, eu quero mostrar pra vocês o meu bebê que tá aqui comigo, o meu nenenzinho da mamãe, que tá passando semana de provas com a mamãe aqui. Enfim, então, quando a gente vai falar então de plaquetas, né? Quando a gente fala de plaquetas, não tem como não falar de plaquetas sem não citar sangramento, até porque o vídeo aqui é sobre sangramento em si. Toda vez que a gente for fazer uma investigação sobre como que tá do sangramento em si, né, a gente sempre vai começar pela história clínica e o exame físico. Então, na história pessoal, o que a gente vai avaliar? Cirurgias que o paciente fez. Essas cirurgias não envolvem só cirurgias na área da medicina, mas, por exemplo, cirurgias odontológicas, né? Então, se teve troca de dente também, a menstruação do paciente, né? Porque tem pessoas que têm uma menstruação muito grande, com alto volume, que eu esqueci o nome agora dessa menstruação. A gente também vai avaliar o histórico familiar, então a gente vai ver se será que é uma doença hereditária ou será que é uma doença adquirida. Analisar também o tempo desse sangramento, quanto tempo a pessoa sangra, sabe? E a gente vai basicamente isso, né? Então, e ainda assim na anamnese a gente caracteriza se é um defeito, a gente já começa a pensar, né, a raciocinar. É um defeito de homeostasia primária ou é um defeito de uma homeostasia secundária, sabe? Então, olha só. Primeiro conceito, o que é uma homeostasia? Homeostasia basicamente é o processo que o corpo ele tem, o processo que o corpo usa para parar um sangramento, né? Quando ocorre uma lesão dentro de um vaso, por exemplo, ou em alguma, por exemplo, até mesmo na pele em si, sabe? Então, a homeostasia é o tempo, basicamente é o processo que o corpo leva para parar o sangramento. Novamente, a gente vai dividir dentro de homeostasia primária e secundária. Na homeostasia primária, o nome já fala, ela é primária. Então, assim, para parar um sangramento, existem várias coisas, mas o principal que a gente tem que formar um trombo. Como que o trombo é formado? O trombo ele é formado por plaquetas, né? Essas plaquetas vão se agregando uma em cima da outra, vai vir a fibrina, uma rede de fibrinas, que vai estabilizar essa plaqueta e vai parar o sangramento, né? Que vai estabilizar esse trombo e parar o sangramento. Então, na homeostasia primária, é o momento que você vai ter a formação do trombo. Então, é o momento em que vai ter a agregação plaquetária, que aconteceu a lesão ali no vaso. Então, o colágeno fica exposto, então isso vai chamar as plaquetas. E as plaquetas, elas vão vir, e a partir do momento que elas vão se juntando uma na outra, é o momento de agregação plaquetária. Para que isso ocorra, tem um elemento fundamental que é o fator de von Willebrand. Então, para que aconteça a agregação da plaquetária, para que uma plaqueta se junte uma na outra, é necessário do fator de von Willebrand. Pacientes que têm a doença de von Willebrand, que obviamente eles têm a deficiência desse fator, concordam comigo que não vai conseguir chamar as plaquetas, então não vai conseguir formar o trombo, a pessoa continua sangrando, sabe? Então, o fator essencial aqui na homeostasia primária para formar o trombo, não para estabilizar ele, para estabilizar o trombo é outro, mas para formar o trombo é na homeostasia primária e necessita do fator de von Willebrand. Então, a homeostasia primária é a primeira resposta do organismo ao sangramento. Seu objetivo é a formação plaquetária, é a formação do trombo. Então, quais são as etapas? Primeiro, aconteceu a lesão. Quando acontece a lesão, o vaso ele se contrai para diminuir a perda de sangue, obviamente. Como o endotélio está lesionado, foi o que eu falei, vai ter a exposição do colágeno. A exposição do colágeno no vaso
chama as plaquetas e vai acontecer essa agregação plaquetária devido ao fator de von Willebrand. Aqui, na homeostasia primária, é formado o trombo que a gente fala que é o trombo branco, que é um trombo rico em plaquetas, né? É o trombo que vai atuar nas artérias em si, né? Então, concorda então se... Não, eu ia falar merda aqui. Enfim. Então, olha só. Quem liga uma plaqueta na outra é o fator de von Willebrand. Porém, quem vai estabilizar esse trombo é a fibrina. Então, a homeostasia secundária é justamente a formação, é o processo que vai ter a formação da fibrina para estabilizar o trombo plaquetário em si. Então, aqui na homeostasia secundária, quem vai atuar em grande favor, quem é o elemento principal que a gente tem, são os fatores de coagulação. E os fatores de coagulação, ele é dividido em via extrínseca e via intrínseca. A via extrínseca, o principal que a gente tem é o fator 7. Agora, a via intrínseca, existe também a via comum, né, que eu esqueci de falar. A via intrínseca, quer ver? Que são vários, é o fator 8, é o fator 9, é o fator 8, fator 9, o fator 11 e... Peraí. 12, 11, 9 e 8. E da via extrínseca é apenas o fator 7. E na via comum a gente vai ter o fator 10, que é dividido em 10A também. E o fator 2, que é o 2A. E o 5 também, tá? O 5 tá dentro da via comum. Aqui na homeostasia secundária, vai ter a formação do trombo vermelho. Então, vai ser um trombo rico em fatores de coagulação, vai ser um trombo rico em eritrócitos, né, em hemácias em si, e vai acontecer nas veias. Então, por exemplo, quando você tem algum problema, se o problema for como eu vou usar isso? Enfim, vou continuar. Uma coisa muito importante sobre o fator 10 é o seguinte, essa parte que é muito importante, porque a gente tem a protrombina, aí a protrombina, ela vai converter, aí tem a protrombina. Para a protrombina ser convertida em trombina, é necessário do fator 10. Então, sem o fator 10, não tem como transformar a protrombina em trombina. Ah, Ana Clara, por que isso é importante? Porque é a trombina que vai transformar o fibrinogênio em fibrina. Então, que vai ser responsável por aquele que vai estabilizar o trombo em si. Então, por exemplo, se você tem algum problema na protrombina, não vai ter a formação da fibrina, sabe? Então, então é isso, peraí. Eu queria pesquisar. A protrombina é o fator 2, tá? Então, se você tem algum defeito no fator 2, já vai parar a via toda, não vai ter formação de fibrina em si. Mas é no geral, né? Problemas na fatores de coagulação vai afetar na formação da fibrina. A gente entra, olha só, na parte importante, ó. Saber investigar o motivo do sangramento é na UPA e na enfermaria. Você não manda para um hematologista, tá? Isso aqui, você só vai mandar para o hematologista a partir de tiver já alguns outros problemas mais sérios em si. Hoje em dia, o que acontece? É dividido em exames, né? Pra gente saber como tá o funcionamento do sangramento. Existe eu vou citar aqui, porque existem exames que hoje em dia são pedidos, são mais utilizados, e existem os exames que obviamente não são tão pedidos hoje em dia. Então, no coagulograma, quais exames não são tão pedidos assim? Tempo de coagulação, fragilidade capilar, que é onde você faz a prova do laço, ou se não o torniquete em si, e retração de coágulo. Esses 4 a gente não pede mais, não costuma se pedir mais, tá? O que a gente costuma pedir nos dias de hoje? Morfologia e contagem das plaquetas, tempo de sangramento, tempo de protrombina e tempo de tromboplastia parcial ativada. E tem o TAP, né, que eu acho que é tempo de
Ai, é um nome muito esquisito. O TAP, cadê o TAP? O TAP é tempo de atividade da protrombina. Eu acho que é quase a mesma coisa. Eu acho que o TAP, na verdade, ele é o... Será o TAP é o TP? É a mesma coisa, eu achei que era coisa diferente. O, o TAP realmente é tempo de atividade de protrombina e o TP é o tempo de protrombina. É a mesma coisa que a gente tem em si, sabe? Então a gente tem. Então hoje em dia a gente costuma pedir realmente a morfologia e contagem de plaquetas, o TAP, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, o TP, que é o tempo de protrombina, e o TS, que seria o tempo de sangramento em si. São esses que a gente costuma pedir nos dias de hoje. E obviamente que cada um vai avaliar uma coisa. Por exemplo, a morfologia e a contagem de plaquetas, morfologia e contagem de plaquetas, mais o tempo de sangramento, vai avaliar a homeostasia primária. Então, vai avaliar justamente como que está o funcionamento das plaquetas, dessa agregação plaquetária em si. A homeostasia secundária, a gente vai avaliar, a gente usa o tempo de protrombina, o TP, ou se não TAP, né, que você preferir chamar, e o TTPA, né, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada. São esses dois que a gente costuma utilizar. Ah, Ana Clara, você tá falando aí, mas o que isso tem a ver? Eu vou explicar. Mas antes, vamos aqui um pensamento lógico. Pensamento lógico aqui comigo. A gente sabe que a homeostasia primária é o momento em que tem a formação da plaqueta. Do trombo. E a homeostasia secundária é o momento em que você vai estar formando a fibrina para estabilizar o trombo. Sem fibrina não estabiliza o trombo. E sem fator de von Willebrand não tem agregação plaquetária, concorda? Então você sabendo disso, você tá lá você tá lá fazendo o seu plantão. Aí um paciente ele vai lá, chega dizendo que tá com sangramento contínuo. Tá sangrando e o sangramento não para. Pensando nisso, você acha que é o quê? É um defeito na agregação plaquetária ou é um defeito nos fatores de coagulação? Te dá 3 segundos para responder. 1, 2, 3. A resposta é que provavelmente deve ser um defeito na agregação plaquetária. Por quê? Se a pessoa tá sangrando direto, concorda que não tá formando trombo, não está acontecendo a agregação plaquetária, não está formando trombo para parar esse sangramento, sabe? Por isso que o sangramento é contínuo. Então, ó, outra situação. Você também tá lá, continua lá no seu pronto-socorro, aí agora chega um paciente falando, olha, doutora, tô sangrando, mas meu sangramento ele para e volta. Ele vai, mas depois ele para, depois de alguns minutinhos ele volta de novo, não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí nesse caso, você acha que é o quê? É um problema na agregação plaquetária, é um problema no fator de von Willebrand, ou é um problema nos fatores de coagulação? Vou te dar 3 segundos também para responder. Então, aqui já nesse caso é o quê? O problema é justamente nos fatores de coagulação. Porque se o sangramento para, mas volta, significa o quê? Que está sim formando trombo. Então se está formando trombo, o fator de von Willebrand está formando corretamente, a homeostasia primária está formando. Só que se está formando trombo, tá sangrando e depois para, esse trombo ele não tá se estabilizando, então ele não tá ficando paradinho, então ele forma, aí a pressão do sangue vai lá e desmancha ele. Então o problema é o quê? No fator de coagulação. Por quê? Porque não tá formando fibrina o suficiente para firmar esse trombo em si, sabe? Então por isso que é importante a gente saber é problema onde? No fator de von Willebrand ou é um problema nos fatores de coagulação? É um problema na homeostasia primária ou problema numa homeostasia secundária, sabe? Então é importante a gente saber isso. Em relação às plaquetas, olha só, só algumas informações sobre elas em si. Elas são responsáveis justamente por processos bioquímicos de homeostasia, né, trombose, coagulação do sangue, etc. Ela é formada na medula óssea também.
elas são anucleadas, elas são arredondadas e quando eu falei no hemograma, eu falei que no hemograma para a formação das hemácias tinha principalmente a eritropoetina, que era formada nos rins. Aqui, para a formação das plaquetas, a gente vai precisar da trombopoetina, que ela aqui já é formada no fígado. Então, tipo assim, por exemplo, você tá com problema na trombopoetina, não vai ter formação de plaquetas o suficiente. Então, às vezes não vai formar também um trombo bom, sabe, que tem em si. Os fatores talvez nem seja os problemas nem seja talvez no fator de von Willebrand, mas em si na formação de plaquetas, sabe? Então, por isso que patologias que afetam o fígado vão provavelmente causar algum problema na plaqueta, na formação do trombo em si. Até mesmo que o fígado, ele produz alguns fatores de coagulação pra gente. Também alguns fatores de coagulação. Então, se você tem alguma patologia, por exemplo, uma cirrose hepática, que você já tem uma doença avançada ali do fígado em si, vai afetar algumas vias. Pode afetar a via extrínseca, via intrínseca, via comum, etc. Que mais? Doenças que a gente deve ser mandadas para o hemato. Doenças hematológicas malignas, sendo trombocitemia essencial, policitemia vera, mielofibrose e leucemia mieloide crônica, obviamente, entre outras. Foi o que eu falei. A professora Hemato, então eu acredito que ela enfatizou isso porque tem algumas coisas que é o clínico, o médico clínico, né, o clínico geral, que deve saber e não é específico em si só pro hemato, sabe? Então, saber o problema do sangramento não é a função do hematologista, é a função do clínico, entendeu? São doenças mais graves que você manda pro hemato. Então, olha só, vamos falar então agora sobre o tempo de sangramento, que é o TS, que é justamente um exame que a gente pede, que ele vai avaliar o tempo de sangramento, foi o que eu falei, ele vai avaliar a homeostasia primária. Então, olha só, ele analisa a homeostasia primária e a integridade da parede vascular. A gente tem, ele vai avaliar a integridade da parede, das plaquetas e do fator de von Willebrand. Existe o teste de homeostasia primária in vivo. Existe o teste de Duke, que é o lobo da orelha. Confesso pra vocês que eu não lembro como funciona isso. Mas, se eu não me engano, o tempo de sangramento foi o que a gente falou. Ele não é tão pedido assim, porque esses exames que eu falei anteriores tem muito erro. Muita gente não sabe fazer a coleta do exame de forma correta, sabe? Então tem muito erro. Então tem o teste de Duke, tem o teste de Eve e tem as limitações que ele está em desuso, né? Que nem havia citado. Então, olha lá, vamos falar então sobre os fatores de von Willebrand. O fator de von Willebrand, ele é uma proteína secretada, uma proteína secretada pelo endotélio. E ele foi o que eu falei, ele tem a função de adesão plaquetária, né? Então, ele realiza a adesão plaquetária e a manutenção adequada do fator 8. Se você tem problemas no fator de von Willebrand, óbvio que vai impedir, que não vai ter essa agregação plaquetária, mas vai estar também prejudicando a via extrínseca, a via intrínseca, aliás, né? Porque o fator de von Willebrand, ele protege o fator 8 da via intrínseca, da homeostasia secundária. Então, assim, o que acontece? É como se o fator de o fator 8 fosse o soldado, é como se eu fosse o fator 8. E, tipo assim, esse travesseiro aqui, ele fosse o fator de von Willebrand. Então, ele me protegeria assim, sabe? E uma coisa que eu esqueci de falar, existe a via comum, né? Que é o fator 10 e o fator 2. Via comum é porque ela vai estar tanto na via extrínseca, tanto na via intrínseca. Então, vai participar dessas duas vias, sabe? Então, olha só, se você tiver um defeito no fator de von Willebrand,
o fator 8 ele também vai estar alterado. Além disso, o fator de von Willebrand, você tem que pensar na clínica, porque a gente tem a doença de von Willebrand. Na doença o fator de von Willebrand, perdão, tá? Então, o fator de von Willebrand, a doença de von Willebrand, obviamente, é uma doença em que você vai ter basicamente a deficiência do fator de von Willebrand, né? Então, ela é uma coagulopatia hereditária. Só que aí eu vi uma questão que também falava que ela poderia ser comum. Só que eu não sei se ela só é hereditária ou se foi, tipo, um erro da questão que era, tipo, que dava ter como você marcar como alternativa errada, sabe? Pode ser os dois, ela pode ser tanto adquirida quanto hereditária, mas a forma hereditária é a mais comum que tem, tá? E ela vai envolver principalmente a homeostasia primária e a secundária. Primária, porque tá no fator de von Willebrand que não vai ter a formação da agregação plaquetária. Mas secundário, porque se você, foi o que eu falei, se você tem deficiência, um problema no fator de von Willebrand, automaticamente você vai ter problema no fator 8, né? Que tá no fator, que tá na homeostasia secundária, que vai estar lá na via intrínseca. Então, essa doença, ela envolve principalmente a homeostasia primária, mas ela também afeta parcialmente a homeostasia secundária devido ao fator de von Willebrand proteger o fator 8. Tem alta prevalência em homens do que mulheres, tá? A TAP e a TTPA, elas podem estar normais, tá? Não obrigatório elas estarem normais, mas podem estar normal. Se a gente for analisar aqui, o que provavelmente vai estar alterado é a TTPA, né? A TTPA ela pode estar alterada por causa do fator 8. A TAP costuma estar normal, mas as duas podem estar normais, tá? A anamnese, nesse caso, ela é muito importante. É a única maneira de você excluir formalmente sua presença é com base na realização de 2 testes de triagem, né? Então, você vai, por exemplo, tem a doença, desconfia que o paciente tem a doença de von Willebrand. Aí, por causa justamente da TAP ou do TTPA, você faz os exames e tudo mais lá. Pra gente confirmar ou excluir, a gente faz realmente a triagem, que você vai buscar o antígeno de von Willebrand e você vai dosar a atividade do von Willebrand em si, né? Então, você dosa a atividade e vê como que tá a interação com essas plaquetas, né? Enfim. Só que dentro dessa doença de von Willebrand, a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Com anticoncepcionais e gestação. Por quê? Nos 2 casos, tanto a gestação quanto os anticoncepcionais, eles vão aumentar os níveis de estrogênio. E o estrogênio, ele acaba liberando o von Willebrand. Então, se você tem níveis altos de estrogênio, você vai ter níveis altos de von Willebrand. Então, e isso pode acabar mascarando a doença. Então, você pode pensar que o paciente está normal e não tem essa doença, sabe? Então, pacientes que têm gestantes e anticoncepcionais, tem que ficar muito atento a isso, tá? Em relação ao TAP e o TTPA. O TAP e o TTPA são os 2 exames que vai avaliar a homeostasia secundária, né? E eles são exames que vai avaliar a coagulação do sangue, ou seja, quanto tempo o plasma demora para coagular após a ativação parcial da cascata de coagulação. Então, quanto tempo vai acontecer a coagulação depois que a cascata de coagulação vai ser ativada, sabe? Então, por exemplo, se falta algum fator, a coagulação vai demorar mais e esses exames eles vão estar alterados, né? Então, o tempo para que ocorra a coagulação vai aumentar, né? Então, o TTPA ou se não o TAP, eles vão estar aumentados, ou os 2, né? Então, olha só, o TAP é o tempo de atividade de protrombina, ele pode também chamar de TP, né, que a gente viu. Ele vai avaliar a via extrínseca, então ele vai avaliar principalmente o fator, principalmente o único, né, o fator 7 em si. Então, se o TAP estiver aumentado, então tem defeito na via extrínseca, tem defeito no fator 7 em si. Agora, o TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, ele avalia já a via intrínseca. Então, ele vai avaliar o que? Quais fatores? O fator 8, o fator 9, o fator 11 e o fator 12 em si. Que a gente tem. E tem a via comum, né? Que o fator 10
10A e a protrombina, que é o fator 2, 2A, elas vão estar participando das duas vias no processo de formação de um coágulo, né? De um trombo em si. No caso do TAP, duas coisas muito importantes. O TAP, gente, o paciente está fazendo uso de TPA agora. O paciente está fazendo uso de heparina não fracionada, logo você vai pensar logo você pensa em TTPA. Tá fazendo uso de heparina não fracionada, pode ter certeza que o TTPA vai estar alterado, vai estar aumentado. Por quê? A heparina não fracionada, ela é um anticoagulante muito forte. E ele vai meio que ativar, vai potencializar a ação antiprotrombina. Então, assim, o que vai acontecer? Vai inibir principalmente os fatores da via comum. Só que nesse caso, você não tem como saber, pensando nesse raciocínio, qual via vai tá alterada, isso, aquilo. Então, pensou em heparina não fracionada, você pensa em TTPA alterado, sabe? E no caso do TAP, o TAP ele vai estar envolvido principalmente com a varfarina. Por quê? A varfarina, a gente sabe que ela diminui os fatores dependentes de vitamina K, porque existem alguns fatores que dependem da vitamina K para funcionar. Quais são esses? O 2, o fator 2, que é a protrombina, 2, 7? O fator 2, 7, 9 e 10. É que eu, tipo assim, tenho uma regrinha pra gravar isso. 2 e 7, 2 mais 7, 9. 9 mais 1, 10, sabe? Então essa regrinha que eu usei pra gravar os fatores dependentes de vitamina K. Então, assim, se você tá fazendo uso de varfarina, provavelmente aqui quem vai estar alterado vai ser o TAP, sabe? Só que assim, por exemplo, eu tava fazendo uma questão sobre isso. O paciente ele faz uso de heparina, aliás, de heparina não, de varfarina. O paciente faz uso de varfarina recente, 5 dias, aí não vai ter o tempo suficiente para cair todos os fatores de coagulação, vai ter o defeito de todos os fatores de coagulação de uma vez. Então ele vai cair em ordem. Então primeiro vai ser o 2, vai ser afetado, e depois o 7. O 7 tá onde? Porra, o 7 tá no fator, tá na via extrínseca, no TAP. Então aqui o TAP em poucos dias, então quem vai estar alterado vai ser o TAP. O TAP alterado vai estar aumentado, enquanto o TTPA vai estar normal. Só que agora faz o uso durante muito tempo, aí todos esses que eu falei vai estar alterado. Então vai estar a protrombina, vai estar o fator 7, vai estar o fator 9 e o fator 10. O fator 9 faz parte da via extrínseca, que é o TTPA. Então, se o paciente ele faz uso de varfarina prolongado, durante vários dias, então o TAP e o TTPA vão estar alterados, sabe? Basicamente isso que a gente tem. Que mais? Falei, mas eu acho que eu não falei, né? O TAP, ele vai medir os fatores dependentes de vitamina K, tá? Que foi que eu falei, que é o fator 2, fator 7, fator 9 e o fator 10 em si. Existe o INR, que é uma relação normatizada internacional. O INR, ele é basicamente equivalente ao TTPA nosso aqui no Brasil, sabe? Porque, tipo assim, lá fora, se eu não me engano, não tem o TTPA. Então, para normalizar, ter os valores de referência mundialmente, aí a gente usa esse INR. Ao uso clínico do TAP. Avaliação do paciente com quadro de sangramento ou sangramento pré-operatório. Diagnóstico do CIVID. O CIVID é uma coagulação intravascular disseminada. Foi o que eu falei, tava falando com meu amigo. Que foi uma outra questão que eu fiz que tinha isso. No CIVID, ele vai afetar as 3 vias, comum, intrínseca e extrínseca. Então, provavelmente, o TTPA e o TAP, eles vão estar alterados juntos, né? Mas então o TAP ele serve para o diagnóstico dessa coagulação intravascular disseminada. O TAP ele serve para você monitorar a varfarina, né, o anticoagulantes inibidores de vitamina K, que é a varfarina ou se não o Marivan.
Você fazer a avaliação hepática, porque o fígado ele vai produzir fatores de coagulação e a trombopoetina. E tá, em relação ao TAP é isso, em relação ao TTPA. O TTPA ele vai avaliar tanto a via intrínseca quanto a via comum, por isso que eu falei que na heparina não fracionada, como ela vai causar o defeito da via comum em si, né, do fator 10 e do fator 9, do fator 10 e do fator 2, então, o paciente que faz uso de heparina não fracionada, a gente usa para avaliar o funcionamento dessa heparina o TTPA. Se tiver com algum problema, o TTPA que vai estar aumentado em si. Ó, equivalente ao INR é a relação entre o encontrado do paciente. Nossa, não vou falar. E que é mais? Ó, aí tem uma questão, ó. Paciente, 40 anos, pesa 70 quilos, com diagnóstico de hérnia inguinal inguinoescrotal de grande volume. Tá bom. Ao realizar a consulta pré-operatória, refere que apresenta sangramento prolongado após sofrer pequenas lesões na pele. Referente a essa afirmação, pode-se afirmar o quê? Tá, ele tá com sangramento prolongado. Então, vamos ver as opções que tem aqui. Vamos lá. Opção A. Uma anamnese mais detalhada, procurando causas hepáticas, renais ou endócrinas, não deve ser realizada, visto que os exames laboratoriais são soberanos e definem o risco de sangramento. Eu já pararia de ler ali, não deve ser realizada. Porque a gente sabe que a anamnese é o principal, é o fundamental que a gente tem. Então, ridícula essa parte, a letra A, né? Letra B. Deve-se solicitar exames laboratoriais, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, hemograma completo com contagem de plaquetas e tempo de sangramento. Talvez, vamos ver a letra C. Pode-se pensar em hemofilia A. Aqui, para responder essa questão, a gente realmente precisaria saber o que é hemofilia A e o que é hemofilia B, que é justamente na alternativa D. Então, eu vou falar aqui. A hemofilia A, ela é uma deficiência, é uma coagulopatia deficiente do fator 8. É do fator 8. E, no caso, a hemofilia B é uma deficiência, também uma coagulopatia do fator 9. Então, vamos lá. Letra C. Pode-se pensar em hemofilia A, que é uma doença de coagulação congênita, resultante de uma deficiência do fator 9, com TTPA prolongado, TP normal e tempo de sangramento normal? Então, eu falei, a gente exclui essa questão porque eu falei que a hemofilia ela é uma deficiência do fator 8, né? Então, já tá errado aqui. Então, não é a letra C. Letra D. Pode-se pensar em hemofilia B, doença de Crichmans, que apresenta uma deficiência do fator 8 com TTPA prolongado, TP normal e tempo de sangramento normal. Novamente, a hemofilia B é a deficiência do fator 9, então aqui também está errado. Então, por enquanto, a letra B está a mais correta. E a letra I, vamos ler. Na doença de Van Willebrand, os distúrbios são semelhantes aos pacientes com hemorragia resultante da disfunção plaquetária. Apresenta TP alterado, TTPA normal e tempo de sangramento normal? Olha, vamos lá. O paciente tem a doença de Van Willebrand. Então, ele tem deficiência na formação da agregação plaquetária. Até o momento, falar que na doença de Van Willebrand, os distúrbios são semelhantes aos pacientes com hemorragia resultante de disfunção plaquetária está correto. Só que a gente viu que o fator de Van Willebrand, ele é meio que o escudo do fator 8. Então, se você tem deficiência no fator de Van Willebrand, você vai ter o fator 8 alterado. Então, e o fator 8, ele participa de qual via? O fator 8 é da via intrínseca. E quem avalia a via intrínseca? O TTPA. Então, vamos lá. Apresenta TP alterado, TTPA normal e tempo de sangramento normal? Vamos lá. TTPA, ele que vai estar alterado, né? Porque você vai estar mexendo com
com o fator 8 da via intrínseca. O TP, que seria o TAP, ele vai estar normal, porque você não está envolvendo a via extrínseca, não tem nada mexendo na via extrínseca. E o tempo de sangramento vai estar normal? Então, o que tá errado aqui provavelmente é isso aqui, ó. Falar que o TP vai estar alterado e o TTPA vai estar normal. É pelo contrário. O TTPA que vai estar alterado e o TP que vai estar normal, sabe? Então, o gabarito pra gente é a letra B. Outra questão. Um escolar de 10 anos de idade é trazido ao pronto-socorro por sangramento excessivo de um corte na face. Tem histórico de já ter procurado pronto-socorro em outras 5 oportunidades por quadros semelhantes. A mãe é portadora de von Willebrand, então aqui já indica provavelmente que o paciente ele tem a doença de von Willebrand de forma hereditária. Aí você vai lá e vai medir o nível sérico do fator 8. Aí você vê que o fator 8 está reduzido. Que outras alterações laboratoriais seriam esperadas para esse caso? Aí ele quer falar que tá pedindo as plaquetas, o TP, o TAP e o TTPA. Olha só, as plaquetas. Ela vai estar normal. A quantidade dela, porque o problema é que não é na deficiência das plaquetas, em si na agregação plaquetária. Então não está acontecendo a agregação plaquetária aqui. O que mais que a gente tem aqui? Peraí. Sobre o tempo de protrombina. Olha só. No caso, a protrombina é o quê? É o TAP. Tem alguma coisa envolvendo a via extrínseca aqui? Tá com algum problema no fator 7? Não. Então, o TAP vai estar normal. Então, a gente fala que no exame laboratorial espera a quantidade de plaquetas normais e o TAP normal. Em relação ao paciente está com nível sérico do fator 8 reduzido, então provavelmente o TTPA é ele que vai estar alterado, sabe? Então você fala que então a resposta seria: paciente apresenta doença de von Willebrand, no exame laboratorial espera-se encontrar uma quantidade de plaquetas normais, TTPA estará normal e o TAP estará normal e o TTPA pode estar alterado em si. E tá chegando por último, e o que? Tá, Ana Clara, fiz o exame lá com o paciente chegou, mas tá o TAP e o TTPA tá alterado. O que a gente faz? A gente vai fazer o teste de mistura. Então, primeiro a gente precisa, antes de a gente fazer o teste de mistura, a gente precisa definir a causa do prolongamento do TAP e do TTPA. Tipo, definir qual que é a doença, o que tá acontecendo esse sangramento no paciente. Depois a gente realiza o teste de mistura. O teste de mistura ele consiste onde você pega o plasma da pessoa, você vai pegar o sangue da pessoa que está com o TTPA alterado e você vai pegar a mistura já com plasma normal, de um outro plasma normal. Então vamos pegar 2 vidrinhos. A gente pega o vidrinho do paciente que está com o TTPA alterado e você pega outro que está com plasma normal, com plasma com TTPA normal. E você vai realizar um novo TTPA, porque você vai misturar os dois. Se ao momento que você misturar os dois e você realizar um novo teste de TTPA e o TTPA ficar normal, então significa o quê? Eu tenho alguma doença, foi uma doença que causou a deficiência de algum fator de coagulação. Agora, você misturou os dois e ele continua abaixo do normal, continua reduzido, então é alguma doença que causou a inibição dos fatores de coagulação, sabe? Então, olha só, você pega o plasma com TTPA alterado, mistura com o plasma normal e realiza um novo TTPA. Se o TTPA alterado der normal, ele ficar normal, é porque faltava fator de coagulação. Se o TTPA continuar alterado, é porque há alguma coisa inibindo esses fatores de coagulação em si, sabe? Aí tem uma questão aqui, quer ver? Um paciente, 78 anos, em acompanhamento por hipertensão arterial e doença articular degenerativa, é admitido no hospital em função do desenvolvimento espontâneo de extenso hematoma na região da coxa esquerda. Essa paciente ela nega diátese hemorrágica prévia, tanto ao nível pessoal quanto familiar, então ela nunca teve isso, nem a família dela.
ela tendo realizado no ano passado 3 cirurgias que transcorreram sem maiores intercorrências. Quando você faz a investigação laboratorial, revela apenas prolongamento do TTPA. Então, o TTPA está prolongado. Quando você faz a dosagem do fator 8, a dosagem do fator 8, o tempo de sangramento e a agregação plaquetária em resposta à histocitina, a resposta, no caso, aos fatores de von Willebrand, estão normais, né? Então, o exame de mistura do TTPA revelou a não correção com a adição do plasma do doador normal. A hipótese diagnóstica mais provável é, então, olha só, o paciente, o TTPA dele está alterado. Então, a primeira coisa, alterado. Alterado. Você mediu a dosagem do fator 8, tá normal. Se tá normal, então aqui, as opções que a gente tem. Hemofilia adquirida, doença de von Willebrand adquirida, púrpura trombótica, trombocitopênica, síndrome de anticorpo antifosfolipídico. Fator 8 tá normal, então provavelmente não é uma doença de von Willebrand adquirida, porque se fosse, o fator 8 não estaria normal, por causa da proteção do von Willebrand. O tempo de sangramento e agregação plaquetária também estão normais. Então, tempo de sangramento e agregação plaquetária. Então, realmente não há problema no von Willebrand. Tempo de sangramento normal também. A opção A, hemofilia adquirida. A hemofilia A, o que? É defeito no fator 8. Como o fator 8 está normal, então não pode ser hemofilia A. Ele quer a hipótese diagnóstica mais provável, porque ele fez agora novamente o TTPA, né, novo, fez o teste de mistura e não normalizou. Então, é uma doença o quê? É uma doença que inibe os fatores de coagulação. Aí tem púrpura trombótica trombocitopênica, que não tá falando sobre os níveis de plaqueta. Tá normal a agregação plaquetária em si. Então, não é a letra C. Então, o que sobra? Síndrome do anticorpo antifosfolipídico. Então, aqui, a gente fez essa questão por eliminação. A resposta correta é a letra D. E, por fim, e não menos importante, é o dedímero. O dedímero, gente, você não pede dedímero para todo mundo. O dedímero é quando você quer excluir se o paciente ele tem uma trombose venosa profunda, se não um TEP. Então, olha só, o dedímero, ele é muito relevante na prática clínica, é formado pela fibrinólise e ele exclui TEP em pacientes de baixo risco. Então, o que isso quer dizer? O dedímero não se pede para todo mundo, foi o que eu falei. Existem inúmeras causas que alteram o dedímero, então por esse motivo, a gente só pede dedímero quando a gente quer excluir, dizer que, olha, o paciente ele não tem trombose venosa profunda, o paciente ele não tem TEP, não tem tromboembolismo pulmonar. Se o dedímero vier positivo, então o paciente ele tem trombose venosa profunda e TEP. Se o dedímero vier negativo, não tem. Então, beijos, pode mandar o paciente, pode dar alta para o paciente. Ou senão você vai investigar, né? Obviamente, você vai investigar as outras causas em si. Então, o que eu tô falando é que o dedímero ele tem um valor preditivo negativo. Então, ele serve para excluir. Se ele dá positivo, é que o paciente tem. Se ele dá negativo, é que o paciente não tem, sabe? E é isso, gente. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, deixe nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp que eu tentarei responder. Um beijo e até a próxima.